Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, estamos começando agora a nossa segunda aula, nosso projeto Reviso ERG. O tema da aula de hoje, progressões, como sempre comigo, professor Vinícius Cari. Fala aí galera, sou o Vinícius, que é professor de matemática, é um prazer imenso. Estou um pouquinho sem voz hoje, mas acho que dá para ouvir. Acho que dá para ouvir, está de boa. Bom, gente, então, a lista tem 8 exercícios. A primeira metade é só de progressão aritmética, a segunda metade só de progressão geométrica. Caso haja necessidade de revisar alguma forma, só falar com a gente aqui no chat, tá? E vamos que vamos. Vou começar, então, pela primeira questão. Então, a primeira questão tem o seguinte, ó. Considere a matriz n por 9 de 9 colunas com números inteiros consecutivos escritos a seguir. Então, se a gente tem essa matriz, eu já escrevo ela rapidinho. Se o número 18.109 é um elemento da última linha de ordem n, o número de linhas dessa matriz é... Bom, então, olha só. Vamos dar uma olhada na nossa matriz A. Está levantada. Está certinho. Então, olha só, a nossa matriz A tem o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que eu vou escrever 8, 9. Aí ele vem na segunda linha. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E assim sucessivamente. Tá? Bom, aí o que ocorre? Ele fala de um elemento, aí alguma coisa, que é 18.109. E ele quer saber exatamente o quê? Ele quer saber exatamente a linha em que esse elemento está. Tá? Bom, aí, o que a gente tem que reparar nessa matriz? A gente tem uma lista, em cada linha, a gente tem filas de números consecutivos, certo? E são 9 colunas. Então, se você reparar, esses caras daqui, eles deixam resto 1, foram divididos por 9. 1 dividido por 9 dá 0, resto 1. 10 dividido por 9 dá 1, resto 1. O próximo número aqui vai ser quem? Se o daqui é 18, então o daqui vai ser 19. Onde 19 dividido por 9 dá 2, resto 1 sucessivamente. Todos os elementos dessa coluna aqui deixam resto 2. Certo? Todos os elementos dessa coluna aqui deixam resto 3. Então, para eu descobrir a coluna onde esse número está, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir esse número por 9 e olhar para o resto. Se o resto for 1, vai ser a primeira coluna. Se o resto for 2, vai ser a segunda coluna. Se o resto for 3, vai ser a terceira coluna. E assim sucessivamente até chegar na última coluna, que vai ser resto 0. Caso seja. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, dividindo esse cara por 9, o que eu vou ter? 18 dá 2, resto 0. Desce 1. 0, desce esse 0. 1, resto 1, desce o 9. 2, resto 1. Então, o que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que se o resto é o resto 1, isso significa que esse número aqui, ele está na primeira coluna. Tá, mas o que isso tem a ver com progressão aritmética? Isso tem a ver com o seguinte, se a gente olha para os elementos da primeira coluna, o que a gente tem? O primeiro é 1, o segundo é 2, o terceiro é 19, o próximo vai ser quem? O próximo vai ser 28, e a gente vai chegar no momento lá do 18.109. De cada elemento para o próximo,
a gente sempre soma o mesmo número, no caso 9. Que é a característica de progressão aritmética. Lembra que na PA você está sempre somando um valor, né, constante, que é o que a gente chama de razão, a gente chamava lá de Rzinho, né? Mesmo se você estiver subtraindo, a PA está diminuindo. Pensa que você também está somando um número negativo, que você consegue associar essa ideia de estar sempre somando um valor. E a diferença lá para PG, que a gente vai ver já já, é que a gente está sempre multiplicando pelo mesmo valor, né? Por essa constante que a gente chamava de Qzinho lá para não misturar. Né? Exato. Então, vamos lá. Então, esse cara daqui, ele é o enésimo elemento. E o que a gente quer descobrir é o N. A gente conhece o primeiro, conhece a razão, conhece o último e quer saber a quantidade de termos. Então, a gente vai aplicar a fórmula do termo geral da PA, que é a N igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, esse cara daqui é o 18.109. Esse primeiro aqui é 1. O N é o que a gente quer descobrir. E a razão é 9. Então, isso aqui vai ficar 18.108 igual a N menos 1 vezes 9. Então, dividindo... Você está na frente. Não. Foi muito rápido. Se você dividir esse cara por esse aqui vai dar o quê? Vai dar exatamente esse cara. 2.112. 2.112 mais 1. 2.112? Não, 2012. 2012 mais 1. 2013. E, portanto... Eu lembrava que ele perguntava outra coisa. O trabalho também para si. Acho que era uma questão dele. Tá. Eu olhei e essa questão perguntava outra coisa, por isso que eu olhei. Geralmente, na época, eu acho que já foi a questão assim. Beleza, gente? Dúvidas? Então, nessa questão, como aconteceu muito na aula passada, e isso é muito comum na UERJ, ele mistura alguns conceitos. Aqui, a matriz não é bem matriz, você não precisa saber matriz. O que você precisava saber, na real, era observar o padrão, no caso da divisão do resto por 9, para identificar a coluna que ele ia estar. E depois identificar que em cada coluna você tem uma progressão aritmética de razão 9 em todas elas. Né? Em cada uma, razão é 9. Né? Certo? Em cada linha, uma progressão aritmética de razão 1, mas nesse caso, o que a gente precisava olhar era para a coluna. Tá? Então, é uma questão que eu julgo ser de média para difícil, exatamente pelo fato de você ter que observar esse padrão aqui, identificar esse caminho para poder chegar na PA. Beleza? Se tiver alguma dúvida, só mandar no chat. E antes de ir para a próxima também, só para aproveitar a forma que o Charles já colocou aqui, eu gosto muito de comentar que realmente o cara às vezes pega a questão, identifica que é PA e bate aquele desespero de por onde começar, né? A PA, ela tem assim, claro que as questões misturam, né? O cara pode misturar a progressão com vários outros assuntos, mas aquele clássico de pensar qual o caminho que você seguir progressão, sempre que você fala de um termo futuro, ou que você tem um termo futuro, que é o caso que o Gustavo utilizou aqui, ele descobriu esse termo futuro. Você tem a fórmula do termo geral, que é aqui você quer justamente determinar quem é esse último cara lá, e obviamente você consegue descobrir qualquer outras informações. Então você tem essa fórmula do termo geral, você tem a fórmula da soma dos termos, que a gente vai trabalhar em algum momento também, e você tem uma relação básica de progressão, que o termo central é sempre a média aritmética dos seus vizinhos. Então, não é o termo central, mas qualquer termo central, né? Qualquer termo que você defina como um cara central, ele vai ser a média dos seus vizinhos. Por exemplo, aqui, o 10, ele é a média dos vizinhos, 1 e do 19. O 19, ele é a média dos vizinhos, do 10 e do 28. E se tivesse mais algum termo, ele continuaria sendo essa média, que a gente fala de termos equidistantes. Se você tivesse um próximo número aqui, o 19 seria a média do 1 e desse próximo número também. Andou 2 casas para um lado, anda 2 casas para o outro, que a gente chama de termos equidistantes. Então, são as 3 características básicas, assim, não vou falar características, mas são 3 caminhos básicos para você utilizar numa questão de progressão aritmética. Pensa na fórmula do termo geral, pensa na fórmula da soma, que a gente vai trabalhar já já, se eu joguei de rascunho aqui, e pensa que o termo ele é sempre a média dos vizinhos equidistantes. Seja uma casa para um lado, seja 2 casas para o lado, e por aí vai. São 3 ideias assim, que vai te ajudar bastante para aquele momento de, caraca, eu sei que é progressão, mas não sei por onde eu começo. Cara, escreve essas 3 coisas.
Escreve a fórmula de termo geral, escreve a fórmula da soma, escreve essa ideia de que um termo é a média dos dois, e aí você vai começar a ver os dados que você tem. Porque, por exemplo, Gustavo escreveu a fórmula de termo geral, mesmo que não tivesse associado ainda que é o N que ele precisa, quando você começa a completar com todas as informações que você tem, pô, eu tenho a N, eu tenho a 1, eu tenho R, a única coisa que falta para calcular é o N. Então, tenta usar essa ideia, né, de jogar a fórmula lá, substituir tudo que você já encontrou, e o cara que está faltando é a continuação, esse próximo passo aí para a sua questão. Vou aproveitar esse comecinho aqui para comentar isso. E vamos aqui para a próxima questão, que a gente utiliza justamente essa fórmula da forma também. Ela fala assim, um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treino diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. Primeiro dia, uma corrida de 6 km. Então, ele falou para a gente aqui, ó, que no primeiro dia, o cara vai correr 6 km. Dias subsequentes, acréscimo de 2 km a corrida de cada dia imediatamente anterior. Ou seja, vai ter um segundo dia que ele vai correr 8 km. Ele vai correr 2 km a mais. E ele vai ter um terceiro dia que ele vai correr 10 km, e eu não vou ficar colocando aqui todos esses termos. Ele fala para a gente, o último dia de treino será aquele que o atleta percorrer 42 km. Então, isso aqui vai continuar até um determinado dia, e é o tal do AM que o Gustavo trabalhou na outra questão, ó, ele já tinha o AM da fórmula, e ele fala que esse AM é o total de 42 km. E olha só, o total percorrido pelo atleta nesse treinamento, do primeiro ao último dia, em quilômetros, corresponde a... Eu comentei essa ideia do você jogar as informações que você tem quando você está muito travado no problema, justamente para essa questão é bem clássica disso. Porque ele fala para a gente, ó, o total percorrido. Se ele fala o total percorrido, aí você pensa na fórmula da soma, que é o primeiro mais o último, vezes a quantidade sobre 2. Tem até um comentário sobre essa fórmula aqui que eu deixo para fazer no final da questão. Essa coisa de primeiro e último, vou deixar para comentar depois. Só que qual que é a ideia? Quando você joga a fórmula que representa o total, você identifica que você tem duas das informações. Aí você vai, pô, beleza, eu quero calcular a soma dos termos. Eu sei que o primeiro termo é 6, eu sei que o último termo é 42, só que aí você repara, olha só, você não tem essa quantidade. Vou jogar esse 2 mais fraquinho aqui. Você tem que reparar que você não tem essa quantidade. E é isso que eu gosto de fixar bem, de novo, para aquele momento que tu não tem ideia de o que eu vou fazer agora. Cara, tu montou a fórmula da soma. Você precisa disso aqui para resolver o seu problema. Você não tem o N. Aí você lembra da fórmula de termo geral. Pô, peraí. Esse N, ele aparece em outro lugar. Eu sei que esse N aparece nessa formulinha aqui. Então, agora eu vou pegar esse carinha aqui, justamente para trabalhar esse N. Então, eu sei que na fórmula de termo geral, o AN, vou repetir aqui, ó, é igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. E aí, essas informações, de novo, você tem lá em cima. Porque o AN é o 42. Então, vou jogar aqui, ó, 42. O A1 é o 6. O N é justamente o que você quer descobrir. E a razão está aqui, né? O problema te deu essa razão, né? Que você está sempre somando de 2 em 2. Então, como o Gustavo tinha feito ali, ó, do primeiro para o segundo, somou 2, do segundo para o terceiro, somou 2, e assim vai. Então, eu sei que essa razão aqui vale 2. Beleza? Vou organizar aqui as informações. Então, esse caminho vai dar 42 menos 6. Esse cara vai dar 36. Né? Só jogando esse 6 para cá, subtraindo. Vou fazer distributiva, 2 vezes N. Esse cara vai dar 2N. 2 vezes menos 1. Esse cara vai dar menos 2. Jogo menos 2 para cá, vai dar mais 2. Logo, nosso N é igual a 19. E aí sim, 19 não estava faltando. Esse cara que está faltando, eu vou pegar e vou substituir lá na fórmula do soma. Então, esse Nzinho aqui agora, eu posso trocar esse cara por 19. Então, eu vou ter 6 mais 42, esse cara vai dar 48, dividido por 2, ele vai dar 24, não é isso? 24 vezes 19,
ele vai dar 480 menos 24, não é isso? 480 menos 24, 456. 456. Fiquei por 20. 24. É letra C. Geralmente quando isso acontece, eu contei conta assim, a gente fechando muito escolha, eu vejo dois, então, eu faço as notas lá em 6, aí só tem uma, nesse caso, só tem uma alternativa. Não, é sempre assim da boca. E aí, galera, rapidinho para a gente finalizar. Cara, isso aqui é muito clássico em questões de soma. Quase todas as questões que tem que somar todos os termos, está faltando alguém da fórmula da soma. E esse alguém só pode vir de um lugar, só pode ir na fórmula de termo geral. Então isso aqui é muito automático. Joga a fórmula da soma, vê quem está faltando, vai na fórmula de termo geral, descobre quem está faltando, joga na fórmula da soma de novo. Beleza? E outra coisa, porque nessa questão, né, eu queria saber o do treino inteiro. Né? E porque se fosse só do último, eu já teria falado. E só um outro comentário que não tem muito a ver, que não tem a ver com a questão, mas que eu vou acabar usando na próxima, é que, por exemplo, você olha aqui para a fórmula, né, você tem a soma igual a isso aqui vezes n, né? Se a gente pega esse n e joga para cá, cadê o coxinho? Vai ficar a soma dividido por n igual a o primeiro mais o último sobre 2. O que significa a soma de uma quantidade de números dividido por essa quantidade? Isso daqui é a média aritmética. Então, sempre que você tiver um conjunto de números em progressão aritmética e ele pedir a média você vai fazer o primeiro mais o último sobre 2. Sempre. E eu vou utilizar isso na próxima questão. E o outro comentário que eu falei que ia deixar para o final, lembra que por conta dessa ideia dos termos equidistantes, essa média não necessariamente você precisa do primeiro e do último. Você pode fazer a média com o segundo e o penúltimo, terceiro e o antepenúltimo, você pode ir calculando essa média com termos que estejam nessa unidade mais equidistantes. Certo? Dá um tempinho aí para o print, para eu tomar uma chamada que eu também semana passada, não lembro de quem. Vamos dar uns segundinhos aí para o print, acho que já foi. Partiu então. Beleza. Então vamos embora. Vou apagando aqui para tudo. Show. Então, vamos lá. Então, na próxima questão, o que a gente tem é o seguinte, ó. Admita a seguinte sequência numérica para o número natural n. Então, A1 é igual a 1/3 e a n é igual a n menos 1 mais 3. Sendo n maior ou igual que 2 e menor ou igual que 10, os 10 elementos dessa sequência, em que A1 é igual a 1/3 e a 10 é igual a 82/3, são. Aí ele dá os elementos. 1/3, 10/3, 19/3, 28/3, 37/3, A6, A7, A8, A9 e 82/3. A média aritmética dos 4 últimos elementos da sequência é igual a... Bom, aí tem algumas coisas aqui. Cuidado, caraca, sempre acha, mano. Eu tô aqui meia hora pagando, Gustavo olha pensando, sai pra caralho, não tem nada. Não é trabalhando. Não é o toque, cara. Olha só. Então, a gente tem o seguinte, ó. Primeiro, antes de qualquer coisa. Tá, ele deu o A1 igual a 1/3. E ele deu isso aqui. A n igual a n menos 1 mais 3. Então, aqui, ao ler isso aqui, você tem que entender que isso é mapear. E por que isso é mapear? O que isso aqui está te dizendo? Isso aqui está dizendo que cada termo é um anterior somado sempre de uma mesma constante. Então, por essa razão... Desculpa, fala. É uma progressão aritmética que é a definição de progressão aritmética. Não, eu falei, se você for partir para demonstração, de fórmula, de tudo, é o conceito básico. Você vai tomar o mesmo valor no termo anterior. Exato, isso aqui é a definição de progressão aritmética. Cada termo é um anterior somado sempre de uma mesma constante. Tranquilo? Beleza. Aí vamos lá. Aí ele dá aqui
os 10 primeiros tempos da sequência, 1/3, 10/3, etc. Aí vem aqui A6, A7, A8, A9 e 82/3. A questão tem a maldadezinha nisso, cara. Talvez seja o que eu vou falar agora. Não sei, vamos ver. Porque ele pede a média dos 4 últimos termos. Quando você olha para isso aqui... Tu vai cheio de energia para não usar outra palavra. Pois é. Inclusive eu usei. Eu também, eu sei disso. E aí, só que eu acho que não tem opção, né? Tem coisa errada. Mas não, porque quando ele fala dos 4 últimos, os 4 últimos são esses 4. A mão coça para tu fazer A6, A7, A8, A9. Exato. Esse A6 perdido aqui, ele te induz a média é a média desses 4. Mas não, os 4 induz a média desse cara. Então a gente quer a média disso aqui, certo? Esses são os 4 últimos. E aí, cara, se você pegar qualquer pedaço da sequência, qualquer pedaço dessa PA, vai continuar sendo uma PA. Ou seja, esses 4 termos aqui estão em progressão aritmética. Então, o que acontece? O que acontece esse aqui é o A10, né? Esse aqui é o A10. Eu quero a média aritmética desses 4 termos. Não é isso? O que eu acabei de falar, se você quer a média aritmética de uma sequência que está em progressão aritmética, quando não está em progressão aritmética, você pega o primeiro mais o último e divide por 2. Então, a média que a gente vê aqui vai ser esse cara daqui, o A7, mais esse cara daqui, que é o A10, né? Dividido por quem? Dividido por 2. Esse camarada aqui a gente tem. Isso aqui foi dado. 82/3. Esse cara aqui é o que a gente não tem. Então a gente tem que achar o 7º termo agora. Bom, aí você pode achar o 7º termo de 2 maneiras. Ou utilizando a fórmula, né, pegando o primeiro, somando aí, no caso, vai ser 6 vezes a razão, certo? Ou você pode utilizar o 10º termo. Por quê? Porque do 10º termo para o 7º, a gente faz o quê? A gente volta 3 razões. Então, aqui, ó. Então, acho que eu vou ficar pesado, deixa eu ver aqui. Então, olha só. O 7º termo, ele é o 10º, mais o quê? 7 menos 10 vezes a razão. Então, isso aqui vai ficar como? Então, isso aqui vai ficar o A7 vai ser 82/3, menos 3 vezes a razão, que é 3. E faz sentido ser menos 3, concorda? Por quê? Porque se eu estou partindo do 10º termo e eu estou querendo chegar no 7º, eu não estou avançando na sequência, eu estou voltando na sequência. Então, se eu estou voltando na sequência, eu vou, então, subtrair o quê? Subtrair 3 vezes a razão. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Então, o 7º termo ficou como? Então, o 7º termo ficou 82/3 menos 9. Calcula aqui o MMC, então placava em 3, placava em 1. Então, a gente ficou com o A7 igual a 82 menos 27/3. Bom, 82 menos 27, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar, bom, 5, né, que vai dar 12. Aí 7 menos 2, 5. Então, o 7º termo é 55 termos. 55 terços. Como ele quer a média, então basta substituir aqui agora. Então, isso aqui vai ficar como? Então, isso aqui vai ficar 55 terços mais 82 terços. Aí nessas horas, assim, não sei porquê, eu prefiro escrever vezes meio
Pode ser. Pode ser. Então, isso aqui vai me dar o quê? 7, 8 mais 5, 13. Então, vai ficar 7. Bom, tá, tô vendo lá sobre 100. 117 sobre 6. E aí, o gabarito é a letra B. Tá legal? Beleza? Bom, então, repara, a questão da observação da média, eu pegar o primeiro mais o dividir por 2, nessa questão ajudou muito. Por que ajudou muito? Porque se eu não lembrasse disso, a gente teria que calcular o 7º, o 8º, o 9º, aí pegar esses 4, somar e dividir por 4. Aí se vai 5 minutos, 10 minutos da sua prova. Exato. Então, lembrar dessa informação é importante, porque te ajuda a ganhar tempo. É sempre com esse cuidado, né? Uma coisa é você resolver as questões da prova, outra coisa é você fazer uma prova com uma quantidade de acertos muito alta. Então, a questão do tempo, o controle do tempo, ela é fundamental, né? Então, se você puder resolver a prova sem terminar ela no laço, podendo sobrar algum tempo, é muito importante, porque quando você inicia a prova, em geral, isso aconteceu muito com a gente quando a gente fazia provas de concurso, você está com a adrenalina muito alta. Então, o início de prova costuma ser muito conturbado, porque você está ali nervoso e tal. Então, até você entrar na prova realmente, você já perde um tempo. Então, você ganhar tempo em questão é muito importante, entendeu? Sem contar o fato de que, como os números não são muito favoráveis, porque são frações, nesse caso, a chance de você errar ao calcular algum dos outros ou na hora de calcular a média é considerável, né? A tua chance de erro ela aumenta consideravelmente. Então, você não pode dar mole de perder uma questão por uma bobeira qualquer. A Mari falou que perdeu esse tempo aí fazendo isso. A Rebeca também somou tudo, mas dividiu logo por 12. Falou até que foi rápido, 10 minutinhos. Não, matar a questão mais importante. Ó. Sim. Porque uma coisa é você matar em casa, outra coisa é você matar lá na hora, entendeu? Então, assim, ganhar tempo lá na hora é fundamental. Então, dentro dessa informação é importante. Algum comentário? No comentário que você está toda na paleta azul. Que olhando isso, você está paleta azul. Eu tenho. Quando eu vou treinar assim, ele fala, pô, tu tá no milho hoje. Mas faz esse comentário sobre a questão que eu não comentário, não. Deixa eu ver. Não, é o que eu comentei já. Deixa eu te falar. Bom, questão 4. Tem a tirinha aqui, né? Ao dirigir a cidade A para a cidade D, você passa primeiro pela cidade B e depois pela cidade C. A informação crucial. Há 10 km a mais de A até B do que de B até C. E 10 km a mais de B até C do que de C até D. Se A fica a 390 km de distância de D, qual é a distância entre as cidades A e B? Aí depois continua a tirinha, né? Sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, o que em educação e caminho. Na situação que foi apresentada nos quadrinhos, as distâncias em quilômetros B a B, né? Distância AB, BC e CD, formam nesta ordem uma progressão aritmética. O 20º termo dessa progressão corresponde a... Bom, ele reafirmou para você que é uma progressão, só que ele já deixa claro que é uma progressão lá na tirinha. Porque, vamos organizar minimamente aqui, a gente tem a cidade A, uma certa distância para a cidade B, que ele fala que é 10 quilômetros a mais, né, de A até B do que de B até C. Então, vai ter essa distância aqui, de B até C e de C até D. Eu vou fazer o contrário, né? Porque ele vem assim, de novo, há 10 km a mais de A até B do que de B até C, e 10 km a mais de B até C do que de C até D. Então, eu vou chamar o menor de todos de X, por exemplo. Como esse cara tem 10 km a mais que de C até D, então esse aqui vai ser X mais 10. Isso aqui muda pouquíssimo, tá? Você poderia chamar o primeiro de X e aí falando menos 10 e menos 10 de novo, né? Que aí, no caso, vai ficar menos 20. Mas só para trabalhar tudo positivo, mas enfim, isso é detalhe, se esse cara tem 10 a mais que esse, vai ser o X mais 10, e se o AB, né, a distância B, tem 10 a mais que esse,
x mais 10 somado com 10 de novo, esse cara vai ser o x mais 20. Né? Então, de novo, esse é 10 a mais que esse é 10 a mais que o BC. Então, ficaria x mais 10 de novo. Por isso que eu já joguei o x mais 20, beleza? E aí ele fala, né, de novo, que a distância entre A e B, ou seja, isso tudo, é de 390. Então, você sabe que x mais 20, somado com x mais 10, somado com x, tem que dar 390. Então, 1, 2, 3, né? 3x, somado com 20, 10, né? Esse cara vai dar 30, igual a 390. Vou jogar para lá, 3x igual a 360, logo o seu x é igual a 120. E aí, repara só. Ah, Carreira, eu chamei o primeiro de x, de L, de K, tanto faz. Você acharia ele e acharia os outros subtraindo, entendeu? Problema nenhum. A parada é que ao invés de encontrar o 120, como é que é 120 mais 20? Se você chama esse espaço aqui por uma outra incógnita, você já acharia o 140. Mas continuaria do mesmo jeito. Ó. Essa é a primeira distância, 120 mais 20. Esse cara vai dar 140. A segunda distância, 120 mais 10. Esse cara vai dar 130. E essa terceira distância, que é o próprio x, esse cara vai dar 120. Ele afirmou para a gente que isso é uma progressão. E aí, repara, você está sempre, né, somando, só que aqui você está somando o menos 10, vamos dizer assim. Então, se no caso, obviamente, você está tirando 10, mas a sua ideia de sempre somar, né, você está somando valor negativo, enfim, vai lá no meio. Mas a gente sabe que esse cara tem razão e ele quer que a gente determine o 20º termo dessa progressão. Quer que a gente determine o A20. Então, fórmula de termo geral. O nosso A20, lembra que a formulinha, né, do AN é o A1 mais o N menos 1. E aí eu sempre comento isso também, em sala, com os alunos, que essa ideia aqui tem que ser muito automática, né? De escrever o AN, né? Escrever a fórmula do AN em função do A1, você está subtraindo esse 1. Se você estivesse escrevendo em função do A2, seria só você subtrair 2. Aí você sempre vai subtraindo o cara que você tem como referência. E aí você até consegue acelerar, porque se você quer chegar no A20, como vai ficar 20 menos 1, a gente já coloca direto aqui, ó, o 19. Então, 19 vezes a razão. Se fosse o A, sei lá, 25, ficaria 1 mais 24. Se fosse o A10, ficaria 1 mais 9. Você já faz essa subtração direta quando você tem esses termos. Então, o nosso A20 vai ser igual a 140 somado do 19. E aí, o cuidado que você tem que tomar, apesar que não teria opção aqui, se você trocasse o sinal, você não ia bater em nenhuma solução de qualquer jeito. 140 menos 190. Esse cara, então, vai dar menos 50. Faz um box, a sua folha ficar didática, e marca a letra A. Pergunta? Tem uma pergunta e eu só vou fazer um comentário rápido, porque eu acho estranho essa questão que começa com o negócio de distância e termina com um próximo negativo. Mas a Rebeca, ela não entendeu a ideia do x mais 20. Ah, sim. Rebeca, olha só. Lá no texto ele falou assim, há 10 quilômetros a mais de A para B do que de B para C. E 10 a mais de B para C do que de C para D. Aí eu chamei o menor de todos de x. Né? Então, de C para D, eu chamei de x. Como de B para C tem 10 a mais, como a questão falou, então aqui eu somei 10 ao x. Só que esse, de A para B, tem 10 a mais que o do meio. Então, se o do meio é x mais 10, esse x mais 20 era o x mais 10, somando 10 de novo. E aí, por isso que pulou para o x mais 20. Beleza? E você até poderia, como eu comentei antes também, chamar o primeiro de x e colocar x menos 10 e x menos 20. Eu acho que foi isso que ela pensou, porque ela falou que assim, eu tinha entendido errado, já que devia ser x mais 10, para mim já era x menos 10. Porque, na verdade, eu acho que é isso que você está falando. Se você começa tem várias chamando opções, né? Se você chama de x, aí você vai tirando para lá. Você poderia até pensar assim, x no meio. Até assim você conseguiria resolver a questão. Isso. Contando que o da esquerda sempre tenha 10 a mais.
É claro que você não acharia o mesmo x. Né? Você acharia esse aqui, você acharia 140, que já é o maior, o outro você acharia 130, que é o do meio. Então você tinha essas três opções de construção, beleza? Foi aí, Rebeca? Mais alguma coisa, gente? Vai sim, dá um minutinho depois. Show. Dá esse segundinho aí, 5 segundos depois. Simbora. Bom, estou comendo então. Você foi do Fortaleza, né? Bom, vamos lá então. Então, olha só. Na questão 5, a gente tem o seguinte, ó. Em um recipiente com a forma de um paralelepípedo retângulo com 40 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura e 10 centímetros de altura, foram depositadas em etapas pequenas esferas, cada uma com volume igual a meio centímetro cúbico. Beleza. Na primeira etapa, depositou-se uma esfera. Na segunda, 2. Na terceira, 4. E assim sucessivamente, sempre dobrando o número de esferas a cada etapa. Muito bem. Bom, admita que o recipiente está cheio e que o espaço vazio entre as esferas é desprezível. De fato, se o volume é meio centímetro cúbico, né, então, de fato, essa esfera é muito pequena, então o espaço entre elas realmente fica desprezível. Considerando que 2 elevado a 10 é igual a 1000, o menor número de etapas necessárias para que o volume total de esferas seja maior do que o volume do recipiente é. Bom, então vamos por partes. Olha só. As dimensões são 40 por 25 por 20, né? Beleza. Então, olha só. Então, a gente tem aqui um paralelepípedo. De dimensões 40 centímetros por 25 centímetros por 20 centímetros. Não lembro se em algum momento da aula anterior a gente chegou a falar sobre isso, mas eu tenho quase certeza que sim. Mas só relembrando, o volume paralelepípedo é o produto das suas três dimensões. Então, olha só. Então, o volume desse paralelepípedo é, então, 40 vezes 25 vezes 20. Bom, 25 vezes 20, isso aqui dá 500. Certo? Aí 4 vezes 5 vai dar 20, com 3 zeros, 20 mil. Então, o volume do paralelepípedo é 20 mil 20 por centímetros cúbicos. Tranquilo? Aí vamos lá. O volume de cada esfera é meio centímetro cúbico. E aí o que ele fala? Ele fala que se coloca primeiro uma esfera, depois se colocam duas esferas, depois se colocam 4 esferas, sempre dobrando a quantidade colocada anteriormente. Então, olha só. Então, a gente tem 0,5, depois 0,5 vezes 2, depois 0,5 vezes 4, 0,5 vezes 8, e assim sucessivamente. Tá? Até chegar a um determinado número de etapas, que é o que a gente quer. O que a gente quer que a soma de todos esses volumes seja maior, ultrapasse o volume paralelepípedo. Tranquilo? Bom, aí vamos lá então para essa sequência. Essa sequência, ela é uma progressão geométrica. E por que ela é uma progressão geométrica? Porque se eu estou dobrando a quantidade de cada termo para o termo seguinte, então a gente tem que daqui para cá, a gente multiplicou por 2,
daqui para cá a gente multiplicou por 2, daqui para cá a gente multiplicou por 2, e essa é exatamente a definição de uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o anterior multiplicado sempre por uma constante, onde essa constante ela é chamada de razão. Na progressão aritmética, a gente denota essa razão por R. Na progressão geométrica, a gente denota pela letra Q, porque por conta do quociente, né, da divisão de cada termo pelo termo anterior, tá? Só para fazer essa diferenciação. E é importante também essa diferença, que tem algumas questões que misturam PA com PG. E isso ficar também usando a mesma linha, essa aqui é essa, aqui é também, dá uma maior confusão. Então, pode achar que é bobeira, mas é importante você usar a letra distinta. Isso, então vamos lá. Então a gente vai colocando essas quantidades de esferas e a gente quer que a soma ultrapasse o volume do paralelepípedo, certo? Então vamos lá. Então, ao colocar uma esfera, a gente vai ter 0,5. Na segunda etapa vai ser 0,5 vezes 2. Na terceira etapa vai ser 0,5 vezes 4. Até chegar numa determinada etapa, que vai ser o quê? 0,5 vezes 2 elevado a n-1. E por que, né, esse 2 elevado a n-1? Aí aqui, eu acho que eu vou usar o caso todo de novo, igual na outra vez. Por quê? Porque o AN, aqui, ele é o primeiro termo, vezes a razão elevada a n-1. Tá? Então, essa é a forma do termo geral. Vou escrever mais assim, eu vou precisar desse cara. APG. APG, isso. Então, aqui. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, está aqui a forma do termo geral da APG. Beleza. Então, o que a gente quer? A gente quer, então, que a soma de volumes de todas essas esferas seja maior, vou colocar isso aqui, seja maior que o volume do paralelepípedo, que é 20.000. Beleza? Bom, mas aí vamos lá. O que a gente tem desse lado esquerdo aqui? A gente tem nesse lado esquerdo aqui a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Como é que a gente calcula a soma dos n primeiros termos da progressão geométrica? Da seguinte maneira. Então, ó, a soma dos n primeiros termos é o A1 vezes a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Então, essa daqui é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma APG. Já vou deixar aqui no cantinho, provavelmente a gente vai pensar nos próximos exercícios. Então, vamos lá. Quem é o primeiro termo aqui? O primeiro termo aqui é o 0,5. Quem é a razão? A razão é 2. Então, substituindo na fórmula, o que a gente tem? A gente tem, então, A1 vezes a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Então, daqui a gente veio para cá. E isso aqui tem que ser maior que o quê? Isso aqui tem que ser maior que 20.000. Bom, o 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 2 menos 1 é 1. Então, se eu multiplico por 2 os dois lados, seria o equivalente a passar para o outro lado, mas como é a equação, a gente deve evitar isso. Então, eu vou explicar todo mundo por 2, por ser positivo, a gente não deve ser desigualdade. Então, isso aqui vai ficar o quê? Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a n menos 1 maior que 40.000. Então, eu tenho 2 elevado a n maior que 40.001, que é maior que 40.000. Ou seja, esse 1 aqui, eu meio que posso ignorar ele, porque, enfim, ele não vai fazer diferença. Então, a equação que a gente tem que resolver é essa daqui, ó. 2 elevado a n maior que 40.000. Só que o enunciado, ele deu uma aproximação, que é uma aproximação que a gente usa muito, que é o do 2 elevado a 10 é igual a 1.000. Né?
Ele deu esse meu problema. Falou, 2 elevado a 10 é aproximadamente 1000. Então, o que a gente tem aqui? Tem, então, aqui o seguinte, ó. Esse cara daqui é 40 vezes 1000. Então, vou substituir esse 1000 por 2 elevado a 10. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a n maior que 40 vezes 2 elevado a 10. Vou passar esse cara para cá dividido entre aspas. Eu vou dividir dos dois lados por 2 elevado a 10. Então, isso aqui vai ficar como? Isso aqui então vai ficar 2 elevado a n sobre 2 elevado a 10 maior que 40. Isso daqui é o quê? Isso aqui é uma divisão de potências de mesma base. Uma divisão de potências de mesma base, o que a gente faz? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, agora dá para a gente fazer no olho. Por quê? Quais são as potências de 2? Né? 2 ao quadrado, 4. Né? Vou até ignorar o 2 elevado a 1. 2 ao cubo, 8. 2 a 4, 16. 2 a quinta, 32. 2 a sexta, 64. Então, repara, o cara que vai me dar maior que 64, o primeiro deles vai ser quem? Vai ser 6. Esse cara aqui tem que ser 6. Então, n menos 10 igual a 6. Então, n tem que ser 16. Um valor próximo, no caso exatamente 16. Letra D. Difícil, hein? Pois é, eu ia comentar isso. Cara, essa questão é uma questão bem difícil, eu acho. Bem difícil. Porque, querendo ou não, né, por mais que seja, né, sei lá, zero de volume, né, tem uma parte de volume aqui. Você tem uma parte de progressão geométrica, né, que envolve ali a soma. E você tem uma equação que você precisava fazer uma aproximação aí, pelo que ele deu. A Gabriela pediu para você repetir essa última parte dessa aproximação do 2 elevado a n. Esse finalzinho, Gabriela, 2 elevado a n sobre 2, dividido por 2 elevado a 10? Isso. Então, vamos lá. Esse salto aqui. Então, vamos lá. Aí chegou nessa equação aqui, né? 2 elevado a n tem que ser maior que 40 mil. O enunciado deu isso aqui. O enunciado deu isso aqui, deu essa aproximação. Então, o que eu fiz? Para eu não precisar ficar chutando valores de n até chegar a um valor maior que 40 mil, porque, bom, a gente sabe até de cabeça, a gente costuma saber até 2 elevado a 10, que é 1024. Daí para frente a gente vai calculando. Então, para eu não ter que ficar fazendo essas contas todas, o que eu fiz? E ele deu essa aproximação, eu peguei o 40 mil e escrevi ele como 40 vezes 1000. Exatamente para eu poder reescrever esse 1000 como 2 elevado a 10, foi o que eu fiz aqui. Esse 2, então ficou 2 elevado a n maior que 40 vezes 2 elevado a 10. Esse 2 elevado a 10 passou para o outro lado. Então ficou 2 elevado a n sobre 2 elevado a 10, maior que 40. Aqui eu fiquei com uma divisão de potências de mesma base. E o que a gente faz na situação? Repete a base e subtrai o expoente. Aí a nossa equação ficou 2 elevado a n menos 10 maior que 40. E aí foi o que eu falei. Para chegar nesse cara, a gente consegue fazer isso na mão. Por quê? Porque ao escrever as primeiras potências, a gente reparou o quê? Qual é o primeiro expoente que me dá uma potência maior que 40? É exatamente o expoente 6. Né? Porque se eu substituir por 5, eu ficaria com 32, que é menor. Então, o primeiro que me dá um valor maior que 40 é o expoente 6. Então, eu peguei esse expoente e igualei a 6. E aí, cheguei no n igual a 16. E aí, Gabriel, a ideia também é que, assim, o Gustavo comentou isso, mas a gente vai reforçar. Quando ele te dá essa aproximação, você é forçado a usar isso aqui, entendeu? Não é... Você tem que seguir algum caminho que faça essa aproximação. Se você não usar essa aproximação, se você trabalhar o 2 elevado a 10 como em 24, a conta que você organizou aqui ficaria uma conta muito mais problemática. Né? Em geral, ele não dá um dado que você não vai precisar.
Você pode até, por acaso, achar um caminho que você não vai precisar de um determinado dado que ele deu, né? Mas não é o caso. Na marca, isso aqui você resolveria usando um logaritmo, mas ele não deu nenhum dado em função de logaritmo. Ele não deu um log de 2, por exemplo. Se ele tivesse dado um log de 2, eu teria tomado um outro caminho para resolver. Mas como ele deu essa aproximação, então eu busquei uma solução em que eu usasse isso, entendeu? Que eu não precisasse utilizar outros recursos. Mas, enfim, é uma questão difícil, é uma questão que provavelmente você levaria tempo. Talvez você erraria essa questão? Talvez, mas você não seria o único. É uma questão que eu acredito que tem um índice de erro alto, tá? Então, enfim, mas a prova da laje costuma ter questão fácil, as primeiras, aí no meio ali tem um conjunto grande ali de questões de nível médio, e só dificulta ali no finalzinho. A prova da laje, ela costuma ser muito equilibrada nesse sentido. Talvez essa questão fosse uma das últimas ou a última. Certo? Beleza? Não tem vindo, não. Tem vindo o print. Não tá aí? Deixa eu ver. Não, já foi. Já foi? Talvez sim, nossa. Pô, baixou o astral da aula. Pensei que eu falava, pô, o quadro ficou bonito, tá colorido, pedagogia policromática. Ficou um clima. Ficou um clima pesado. E aí você fala assim, não, se não fosse isso, era log. Aí o cara se afundou em lágrimas agora. Bom, dito isso, eu vou pagando. Isso que eu te Bom, questão 6. Um feirante vende ovos brancos e vermelhos. Em janeiro de um determinado ano, o total de vendas realizadas, 50% foram de ovos brancos e os outros 50% de ovos vermelhos. Nos meses seguintes, o feirante constatou que a cada mês as vendas de ovos brancos reduziram-se 10% e as de ovos vermelhos aumentaram 20%, sempre em relação ao mês anterior. Ao final do mês de março desse mesmo ano, o percentual de vendas de ovos vermelhos em relação ao total de ovos vendidos em março, vamos lá. Eu quero que, ou melhor, ele está pedindo para você organizar em relação a março, né, de vermelho em relação ao total. Só que essa questão tem, falar 2 caminhos, mas tem mais caminhos de organização básica. Alguma dúvida? Não, a Dax só comentou que questão desse tipo você chuta. Então, assim, dá para pensar nessa questão, começar a questão de algumas maneiras, mas eu vou fazer um padrão aqui e depois eu coloco uma outra que possa ser uma saída mais tranquila para você também, uma galera acaba achando mais confortável. Quando ele fala que 50% dos ovos, né, vou determinar, são brancos e outros 50% são vermelhos. Isso em janeiro. Então, a gente sabe que em janeiro, a gente tem aqui brancos, eu vou chamar uma quantidade Q, e vermelhos, eu vou chamar dessa mesma quantidade. Isso em janeiro. Vou organizar diferente aqui. Meu toque. Só puxar para cá. Gustavo viu? Meu toque. Só para puxar para cá. Cara, por que você usou a mesma letra? Porque ele fala que é 50%. Então, 50% para um, 50% para o outro. Mas, de novo, depois eu dou uma outra saída aqui e de repente você possa achar um pouco mais fácil. Aí, ele fala que no mês seguinte, em fevereiro, cadê? Cada mês as vendas de ovos brancos reduziram-se 10%. Então, os ovos brancos, eu não vou ter mais o Q, no caso. Eu vou ter esse Q multiplicado por 0,9. Eu vou ter 0,9 de quê? Querendo a ideia do aumentar ou reduzir, é aqui de rascunho, né? Se você aumenta 10% de um valor, você está indo para 110%. 110% é o 1,1. Quando você pega o 110 e divide por 100, você está trabalhando ali como 1,1. Se você reduz 10%, você vem para 90%. E 90% é a mesma coisa que 0,9. E se você pegar o 90 e dividir por 100, né, você vai encontrar, né, simplificando, você vai encontrar o 0,9. Só que depois, isso continua para março. Só que março vai reduzir esses 10% de novo.
Então, aqui eu já multipliquei uma vez por 0,9. Em março, eu vou estar multiplicando por 0,9 de novo. Eu vou colocar assim, 0,9 ao quadrado. Tá? Já nos ovos vermelhos, ele fala que aumentou 20%. Se eu aumento 20%, usa essa ideia aqui, né? Se eu aumento 20% de rascunho aqui, eu vou para 120%, é a mesma coisa que 1,2. Eu vou usar a mesma ideia. Em fevereiro, então, eu vou ter 1,2 de quê? E aí, por que eu montei dessa maneira? Para você tentar associar que isso é muito automático. Ah, de janeiro para março, ó, se passaram 2 meses. Então, você já poderia colocar direto assim, ó, 1,2 ao quadrado. Que é multiplicar o ponto 2 e multiplicar o ponto 2 de novo. Na prática, por exemplo, eu resolvendo a questão, eu não colocaria o mês de fevereiro, não perderia tempo, entre aspas, montando a tabela com o mês de fevereiro. Ah, de janeiro para março são 2 meses, então 0,9 ao quadrado, quer dizer, 0,9, 0,9. Ah, aumentou aqui, ó, 2 meses, aumentou 20%, 1,2, 1,2, 1,2. Então, eu teria dado esse salto ali direto para março. O que eu comentei que pode ser uma opção, eu concordo que é uma opção prática para a galera que... não sei se era para pagar as fórmulas aqui em cima, agora já foi. Não. Que, de repente, é uma situação prática também para a galera, eu gosto bastante. Se é uma mesma quantidade, você poderia chamar de 100 e 100. Né? Então, comentei que ia montar a questão de um jeito, mas comentei que ia montar a questão de uma outra maneira também. Eu poderia trabalhar isso aqui com uma quantidade de 100 e uma quantidade de 100. Aí perdeu 10%, né? Esse cara aqui ficaria em 90, esse cara viria para 120. Aí perdeu de novo, ia trabalhar em cima dos 90 e em cima dos 120. Daria 81 e 144 nisso. Então, o que ele pergunta é a razão, né? Não, aí depois ele quer a razão dos... Cadê? De vermelho pro total, isso. Só que no mês de março. Não, então, o ponto Só que em relação ao total, não de um para o outro. Não, porque o ponto é exatamente esse, né? É o que você falou. Como ele quer a razão das quantidades e o aumento do percentual fixo, você pode chutar qualquer valor. A gente costuma chutar sempre porque a conta fica mais fácil, mas se você chutasse por algum outro valor, poderia. Até algum valor, por exemplo, que no final não fizesse sentido. Por exemplo, você bota aqui 5, você teria 4 ovos e meio. Não faria muito sentido. Na prática não faria sentido. Mas no fim das contas, na conta, no final vai dar igual. E isso ajuda muito, porque às vezes ficar com muito incógnito assim é ruim, apesar de você descer a maneira tipo, que mostra que não, independentemente do que, vai dar sempre o mesmo. Aí o que o Gustavo está falando de você simplificar, né? Não fazer diferença, né? Mostrando aqui agora a razão dos vermelhos, né? 1,2 ao quadrado dá 1,44, então teria 1,44 de meio. Só que a razão dos vermelhos pelo total. Então, no total, eu vou ter 1,44 de Q mais 0,81 de Q. Lembra que total, eu estou juntando os dois. De novo, cuidado que não é a razão de vermelho para branco. É a razão de vermelho para o total. Então, por isso que eu estou juntando aqui os vermelhos e os brancos. Então, esse cara vai ficar 1,44 de Q em cima. E embaixo, 1,44 com 0,81 dá 225. Isso dá 2,25 de Q. E aí, de novo, por que a gente está batendo nessa tecla? Porque o Gustavo explicou aqui que você poderia jogar o 100, 100, 50, 50. Porque pensa que esse valor vem até o final. Chega no final, você pode simplificar esse cara. Se você tivesse usado o 100 do início, desde o início, você teria achado 144 por 225. Você teria encontrado isso aqui, ó. 144 por 225. Direto. Que é a mesma coisa que andar as duas casas decimais, desculpa. Ó, 2 casas decimais em cima, 2 casas decimais embaixo. Beleza? Então, a razão que você quer é quanto que 144 representa de 225. Isso representa 64%. E se você achar mais prático do que dividir e trabalhar vírgula, né, igual a outra questão do Gustavo teve que dividir, enfim, dá um pouco mais de trabalho. A conta não é tão simples também, mas você pode falar que 144 está para X%, assim como 225 está para os 100%. Multiplica cruzado, você chega no 64, que é a letra A. Só um comentário, né? A Rebeca falou que ela resolveu com porcentagem e utilizando regra de 3.
Eu sei que a regra de 3 ela é muito tentadora em muitas questões, só tome cuidado, porque você só pode usar a regra de 3 em grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Ou seja, você consegue, numa função afim ou numa progressão aritmética, até poderia ter dado certo, porque você tem um crescimento linear, né, no caso do placar, um crescimento linear. No caso da progressão geométrica, você tem que o crescimento desses termos é um crescimento exponencial. Então, a gente sempre faz esse paralelo. A progressão aritmética ela tem a ver com função afim, função de primeiro grau, e a progressão geométrica ela tem a ver com função exponencial. Então, se você tentar aplicar a regra de 3 em questões de progressão geométrica ou de função exponencial, você vai ter problemas, porque o crescimento da função exponencial é muito mais rápido, ele não é um crescimento linear, diferentemente do que acontece na função de primeiro grau. Entendeu? Então, tome esse cuidado, porque eu sei que muitas vezes, não sei muito bem como fazer, tento usar a regra de 3, mas lembra sempre disso. Tá? E aí, só para fechar mesmo, eu já falei, mas reforçando de novo. Eu usei esse caminho de usar uma letra para mostrar que iria simplificar, mas reafirmando que talvez você ache mais fácil trabalhar 100 em 100, e aí jogando esses valores e trabalhar, enfim, com dois valores iguais, o 100, o 1000, né, são os valores fáceis para você não se preocupar com vírgula, com muitas coisas. Vai matar 7 aí ou não tem chance? Não, espaço. Vamos dar esse dar um depende aí, enquanto eles vão printando, eu já vou lendo, tá? Vou pagar outra. É outra dúvida ali, não, né? Não, tinha uma coisa. Show. Não, verdade. Tá. Bom, gente, então eu já vou lendo enquanto o Carrilho vai apagando. A questão 7, a gente tem o seguinte, ó. Um soldado fez N séries de flexões de braço, cada uma delas com 20 repetições. No entanto, como consequência das alterações da contração muscular devidas ao acúmulo de ácido lático, ou seja, caramba, que cansaço, o tempo de duração de cada série a partir da segunda foi sempre 28% maior do que o tempo gasto para fazer a série imediatamente anterior. A primeira série realizada. Porra, o comentário me pegou muito. Vai ter que pagar minha terapia depois dessa. Não, que eu li agora, Mário. A primeira série foi realizada em 25 segundos e a última em 1 minuto e 40 segundos. Considerando o log de 2 igual a 0,3, a soma dos números de repetições realizadas mais N séries é igual a... Bom, então vamos lá, olha só. Então aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem que a primeira série ele fez em 25 segundos. E aí o que ele fala? Ele fala que a cada série seguinte ele gasta 28% de tempo a mais do que na série anterior. Então aí, bom, ou seja, aumentou 28%. Aí eu vou utilizar aquilo que o Carlos falou. Ainda agora, se você aumenta 28%, você passa a ter 128% do que você tinha antes. Ou seja, então, o segundo vai ser 25 vezes 1,28. A terceira série vai ser o quê? Vai ser a série anterior aumentado de 28%. Então, vai ficar como? Vai ficar 25 vezes 1,28 ao quadrado. E assim sucessivamente até ele terminar a série. Então, a última vai ser o quê? Então, repara. A primeira é 25 vezes 1,28 elevado a 0. A segunda é 25 vezes 1,28 elevado a 1. A terceira é 25 vezes 1,28 ao quadrado. E a última vai ser o quê? Vai ser 25 vezes 1,28 elevado a n-1. Então, esse foi o tempo que ele gastou na última série. E aí, o que ele fala? Ele fala que o tempo que ele gastou na última série foi de 1 minuto e 40 segundos, não foi? Isso. Só que como está em segundos, né, esse tempo aqui, então, esse 1 minuto e 40 segundos vai ser, bom, 1 minuto e 60 segundos, 60 segundos menos 40, 100. Então, esse cara aqui vai ser 100. Então, o que a gente precisa resolver agora? A gente precisa resolver agora essa equação exponencial. 25 vezes 1,28 elevado a n-1 igual a 100. Aí a gente simplifica aqui. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1. Então a gente ficou com
1,28 elevado a n menos 1 igual a 4. Qual é o problema dessa equação exponencial? O problema dessa equação exponencial é que eu tenho duas potências iguais em bases diferentes. Porque aqui a base é 1,28 e se eu escrever isso aqui como 2 ao quadrado, a base aqui vai ser 2. Quando isso acontece, o que a gente precisa usar? Log. A gente precisa usar o logaritmo. Adoro o log. Qual foi o log que ele deu? Isso é importante. Ele deu o log de 2 na base 10. Sempre lembrando, a gente já viu isso na aula passada, vai ser bom reforçar. Sempre que a base não está explícita, é porque a base é a base 10. Cara, se ele deu esse log nessa base, é nessa base que a gente vai aplicar o log. Beleza? Então aqui, ó. Então eu tenho o log de 1,28 elevado a menos 1 igual ao log de 4, que eu já vou escrever como 2 ao quadrado. Então eu tenho log de potência aqui, log de potência aqui. Aplica a regra do peteleco aqui. Opa. A regra do peteleco aqui. Aplica a regra do peteleco aqui. Então, isso aqui ficou como? Então, isso aqui ficou n menos 1 vezes o log de 128, que eu vou escrever como 128 sobre 100, igual a 2 log de 2, onde ele fala que esse log de 2 é 0,3. Bom, 128 é uma potência de 2. 128 é 2 a sétima. 100 é 10 ao quadrado. Gustavo, eu poderia ter simplificado, poderia, mas te traria problemas. Porque se você simplificar, você vai ficar com a potência de 5 embaixo e depois você vai ter que voltar para o log de 2 de qualquer maneira. Então, deixa eu ver que tá. Então, isso aqui vai ficar como? Então, isso aqui vai ficar n menos 1 vezes o log. Bom, log da fração é igual a subtração dos logs. Então, isso aqui vai ficar o log de 2 a sétima menos o log de 10 ao quadrado. Tudo isso igual a 0,6. Aí, mais uma vez, peteleco aqui. Peteleco aqui. Então, isso aqui vai ficar como? Então, isso aqui vai ficar n menos 1 vezes 7 vezes o log de 2 menos 2 vezes o log de 10. Tudo isso igual a 0,6. Mais uma vez, esse cara daqui é 0,3, que foi dado no problema. Log de 10 na base 10. Quando a base e o logaritmando são iguais, esse log é sempre igual a 1, independentemente da base. Então, esse camarada aqui é 1. Então, ficamos com n menos 1 igual a 2,1 menos 2 igual a 0,6. Esse camarada aqui é 0,1. Passa para o outro lado dividindo, a gente vai ter então o quê? N menos 1 igual a 0,6 dividido por 0,1, que é a mesma coisa que 6. Então, n menos 1 é igual a 6, portanto, n é igual a 7. E aí, com isso, o gabarito é letra C, de Charlie. C de Charlie. E mais uma vez, cara, parece até que não fui eu que montei o material, né? Que as pessoas mais vezes ficaram comigo. A gente com o Gustavo, não chegou a ser tão moleza quanto, mas as mais vezes de fato ficaram comigo. Bom, o fato é o seguinte, cara, mais uma vez, temos uma questão bastante difícil aqui, né? A parte de progressão geométrica era a parte mais fácil, no fim das contas. Porque, você lembrando, né, daquilo que o Caio falou, do aumento percentual, você enxergava a progressão geométrica muito rápido. Mas o problema é que ela caía numa equação exponencial que você só conseguia resolver utilizando o logaritmo, e como a gente já conversou na última aula,
logaritmo sempre está escala-frio, sempre deixa de ser extenso. E era um logaritmo que não era só você usar definições, etc. Não, você tinha que saber o logaritmo à vera, saber propriedade, etc, etc, etc. Então, é uma questão bastante difícil, mas é isso. Tá doido. Nem sempre a gente vai ter só a questão fácil, tá? Bom, sair daqui da frente para eles tirarem o print. Não, tá doido. Beleza? Então vai lá. Paga planas, por favor. Vamos pagando, com certeza. É um puxinho. Extremamente confortável na academia. Bom, galera, questão 8 para a gente fechar. E por mais que seja uma resolução não tão elaborada quanto essa, também é uma questão difícil, porque você tem que lembrar, tem um gatilho aqui em física, e quando mistura alguma coisinha. Já aconteceu mais na UERJ, né? Gustavo, acho que vai reforçar isso também. A UERJ já foi de trabalhar mais essa mistura aí, mas não tem. Sempre tinha. Eu ela está no inferno, porque os anos de qualificação era multidisciplinar. Tinha que questionar, pô, mas isso aqui é de quem? Isso aqui nossa, é cirurgia, O famoso pós-prova, aquele famoso gabarito comentar. Não, você fez. Bom, para o número 8. Uma bola de boliche de 2 quilos foi arremessada em uma pista plana. A tabela abaixo registra a velocidade e energia cinética da bola ao passar por 3 pontos dessa pista. Olha só, ele coloca assim para a gente, ó, ponto A, B e C, e chama aqui de velocidades 1, 2, 3, e de energia cinética também 1, 2 e 3. Vai dar essa informação aqui para a gente. Só que ele fala que 1, 2 e 3 é uma progressão geométrica. Então, ele já falou para a gente que esse caminho aqui, ó, é uma PG. De razão meio, coloca para a gente que é uma PG de razão meio. A razão da progressão geométrica V1, V2 e V3, então isso aqui também é uma progressão geométrica. E ele quer justamente descobrir essa razão. Então, organizei aqui minimamente, usando a tabela que ele deu lá, mas ele puxei o texto aqui para a tabela em si. Então, ele afirma que 1, 2 e 3 estão nessa ordem, né? É importante. Ele coloca 1, 2 e 3 nessa ordem estão em PG, V1, V2 e V3 também estão em PG, e pede para relacionar os dois. Por que tem essa discussão aqui inicial de que essa questão é de física também, com matemática? Porque a relação de energia com velocidade, a ideia da energia cinética, que a galera precisaria lembrar, é que ela é representada por M, ela é M vezes V ao quadrado sobre 2. Então, é uma questão que você precisa obrigatoriamente lembrar de alguma coisinha de física para conseguir desenvolver. E a ideia é eu relacionar justamente os dois. Porque, olha só, se esse primeiro cara é uma progressão geométrica, de razão meio, eu posso escrever isso aqui assim, ó, 1 multiplicado por meio vai ser igual a E2. Essa é a ideia, concorda? Porque lembra que a progressão geométrica era você sempre multiplicando um valor? Então, assim, 1, multiplico por meio, chego em E2. Multiplico por meio, chego em E3. Ok, mas por que você só está utilizando o 1 e o 2 para resolver a questão? Cara, porque a razão é a mesma, né? A característica da progressão é essa. A razão que eu uso do 1 para o 2 é a mesma do 2 para o 3. Então, não preciso ficar provando isso para todo mundo. Se você provar para os 2 primeiros, já é verdade para todo mundo. Então, 1 multiplicado pela razão vai dar o nosso E2. Aí eu vou trocar isso aqui de posição. Eu vou jogar o E1 para lá dividindo. Então, eu vou ter que o E2 dividido por o E1 é igual a esse meio. Eu vou ter justamente essa relação. Só escrevi do lado de cá, mas na verdade eu passei o E1 dividindo e mantive essa fração aqui 1 sobre 2. Só que agora, eu preciso relacionar isso com a velocidade. Então, eu preciso pegar esse carinha aqui, que a gente puxou lá de física, e substituir nessa nossa fração, beleza? No lugar do E2, então, lembra? Energia é mv ao quadrado sobre 2. Energia cinética, desculpa. mv ao quadrado sobre 2. Então, no lugar desse E2, eu vou escrever m vezes V2
ao quadrado sobre 2. Então, no lugar do E2, eu estou substituindo pela velocidade 2, né? E aí o N e o 2 não faz diferença. Na questão falou que era 2 quilos, não era isso? Uma bola de 2 quilos ou 3 quilos. Por que não vai fazer diferença? Igual a última questão que eu fiz. Você também vai substituir esse M embaixo. Só que você vai ter o M relacionado à energia 1. Então, eu vou ter V1 ao quadrado sobre 2. Isso tudo é igual a meio. Beleza? Certo? E aí, olha só. De novo, não faz diferença porque eu vou simplificar M e M. Não faz diferença porque eu vou simplificar o 2 e o 2. O que está pegando aqui é que quando eu divido os dois, eu tenho V2 sobre V1. Repara, o de cima está ao quadrado e o de baixo está ao quadrado. Se os dois carinhas estão ao quadrado, eu posso escrever assim. Igual a meio. Ô, Carlinhos, por que você escreveu, só para você entender aqui, por que eu não deixei diferente no início? Por que você colocou o E2 sobre o E1? Você não colocou o E1 sobre o E2? Senão, no final, vai ter que trocar. Porque ele quer a razão. A razão aqui, eu ia ter que fazer o E2 dividido pelo E1 de qualquer jeito. Então, no final, eu já ia ter que inverter em algum momento, já ia ter que trabalhar o V2 por V1, ou, de novo, V3 por V2, você vai fazer em função dos outros também, para dar o mesmo resultado. Quadrado de um lado, lembra? Quadrado de um lado vira raiz quadrada do outro. Então, teoricamente, a sua resposta seria essa raiz. Quando você olha as opções, né, você não tem a raiz de 1 sobre 2 direto. Aí, o que ele fez? A raiz de 1 é 1, a raiz de 2 ele repetiu. Aí vem aquela racionalização, né? Você repete essa raiz multiplicando em cima e embaixo. Então, é a raiz de 2 sobre 2. Faz o box para ficar didático. Marca a letra C. E aí, de novo, só para concluir, ele estava pedindo justamente essa razão. Então, do mesmo jeito que eu coloquei aqui a razão sendo o E2 dividido por o E1, eu já queria que o V2 dividido por o V1 vai ser, ao invés de ser a razão da energia, vai ser a razão das velocidades. Mais uma vez reforçando, Carlinhos, mas por que você não fez por 3, V3 e E3? Não faz diferença. A razão é constante em toda a progressão. Então, essa aqui também seria a razão do V10 e V9. Então, você também chegaria nesse mesmo caso. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida dessa questão. Não. Não. Esperar um tempinho para o print. E é isso. Qualquer coisa, manda no chat aí. Se aí, na semana da aula. Um abraço. Bom, queridos, então fechamos aí mais uma aula, tá bom? Semana que vem, a aritmética, tá? Chato. Nem tanto. Chato. Bom. Muito obrigado pela aula. A gente agradece. Aí, volta. Bom, para todo mundo que assistiu até o final, gente, muito obrigado. Para a galera que veio, pode continuar também. Pô, muito obrigado também. Para a galera que está assistindo a aula gravada, pô, tamo junto. Qualquer dúvida, só mandar lá no Telegram. Tá? A gente estava até brincando, né? Pô, não sei se eles estão gostando, mas a gente está. Eu tô gostando. Eu também tô. Então, assim, cara, bom, a gente já está com um número bem legal de alunos, mas tem uma galerinha nova aí. Que assistiu hoje, Maria Fernanda chegou hoje de novo. Elas são lá, então hoje. O João, que na nossa aula passada estava no momento ao vivo também, hoje também. Se eu esquecer mais de alguém, perdão, tamo junto até semana que vem. E manda para mais galera aí. Aumentou a quantidade de alunos, deu um salto maneiro, mas não é melhor, né? Exato. Não custa nada. Na humildade. E, bom, vamos terminar que tem nada. Valeu, todo mundo.